Bem-vindos a mais um episódio do Teracast, o seu canal de informações e conhecimentos que vão te ajudar a implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. E se você quer implementar uma gestão de TI excelente no seu negócio, o que é altamente recomendado, você precisa entender um mínimo sobre esse assunto. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, porque é algo que nós vemos com muita frequência no dia a dia. Infelizmente, muitos empresários e muitos gestores lidam com diversas questões relacionadas à TI, mesmo que não esteja diretamente associado ao setor no qual eles atuam. E eles lidam com essas questões nas tomadas de decisões, sejam nas contratações de equipes internas, nas contratações de fornecedores, nas aprovações de projetos, enfim. E eles acabam tomando decisões muitas vezes equivocadas, porque eles não têm um entendimento crítico suficiente para questionar diversas questões, para realmente avaliar o que vai estar sendo executado com relação à TI. E exatamente porque eles não possuem esse entendimento adequado na gestão de TI para entender o que vai estar sendo feito na empresa, os impactos dessas decisões que eles estão tomando vão ser críticos para o negócio. E eles precisam ter o conhecimento necessário para poder avaliar as alternativas e fazerem as escolhas certas para o negócio. E para falar sobre isso e explicar por que você precisa ter um entendimento básico sobre TI, e não precisa ser um alto conhecimento técnico, mas sim uma compreensão básica do que diz respeito à área de TI, nós temos aqui hoje o Rogério Rutledge, CEO e fundador da Terabyte. Muito bem-vindo, Rogério. Ô, João, obrigado mais uma vez aí por esse papo, né? É algo que a gente faz há muito tempo, então conversar sobre tecnologia com empresários. Semana passada fizemos 28 anos de Terabyte, né? E ao longo dessa história a gente conversa muito e eu acho que esse tema é muito interessante, né? Por que um gestor de uma empresa, de um escritório de advocacia, de uma empresa que não tem a ver com tecnologia, precisa entender um pouco sobre tecnologia hoje, nos dias de hoje, né? Eu acho que isso é um assunto bem interessante e a gente tem bastante conhecimento para falar sobre isso. Legal, exatamente, algo que é muito relevante, especialmente nos dias de hoje. Então, para a gente começar, você poderia explicar por que você acredita que donos de empresas e gestores precisam ter esse entendimento básico sobre gestão de TI? Legal, João. Para começar, né, o que um empresário precisa ter de conhecimento, ou por quê? Na verdade, vamos lá, começar pelo começo. Por que ele precisa conhecer sobre TI? Porque hoje TI está dentro de todos os negócios. Então, todos os negócios, todas as fases de um negócio estão relacionadas à TI. Tem alguma coisa do seu negócio que depende de tecnologia, tem alguma coisa do seu negócio que pode ser melhorado com um emprego correto da tecnologia, com um investimento correto da tecnologia. Tem algo no seu negócio que pode estar em risco por falta de conhecimento ou por falta de investimento em tecnologia. Então, estes são os pontos que eu julgo que assim, é necessário. Por que é necessário do empresário conhecer sobre tecnologia, entender sobre o seu negócio e ali quais são esses pontos que eu citei. E na sua visão, você acha que existe um distanciamento entre os gestores, os empresários e o pessoal de TI, seja dentro das empresas ou então mesmo com os fornecedores? Existe uma certa falta de comunicação, uma certa falta de proximidade entre essas pessoas? Legal, João, essa pergunta é muito interessante, cara. Hoje não mais, tá? Então, se a gente for avaliar a estrutura de uma empresa hoje, principalmente pós-pandemia, então nós estamos falando aí de 4, 5 anos para cá. Por que eu cito pandemia como um fato importante para isso? Porque quando houve o advento da pandemia, do lockdown, todo mundo olhou para a tecnologia e falou, e agora? Né? Me ajuda aí, eu preciso continuar trabalhando, preciso continuar vendendo, preciso continuar faturando ou exercendo meu serviço. E aí tecnologia teve que prover a solução para o ambiente funcionar. Né? Dali para frente, todo gestor de tecnologia passou a ser mais ouvido. Né? Então, hoje não há mais esse distanciamento. Pelo contrário, o que eu sinto muito do empresário é uma, uma conexão maior, cara. Hoje o empresário
nos vê como um departamento que provê soluções, que pode melhorar, sem falar ainda, sem falar não, falando sobre inteligência artificial, né, que é um segundo tema que une ainda mais qualquer departamento com tecnologia. Então, o que eu sinto hoje, João, é que as empresas estão olhando diferente para o setor, para o departamento de tecnologia, que também é enorme, é subdividido em várias camadas, em várias funções ali. Então, o cuidado que se tem hoje com tecnologia, com segurança, com inovações, ele é muito maior e a gente tem se sentindo melhor, mais valorizado, mais ouvido pelos empresários, cara. Isso é alguma coisa legal que eu gostaria de deixar registrado aí. Ah, muito bacana, muito legal. Isso é exatamente essa questão da inteligência artificial trouxe, acho que muita atenção para isso, né? Até mesmo aí na questão de muitas empresas quererem começar a usar isso e sentirem que estão ficando um pouco para trás. E até fazendo um gancho com isso, como que você vê essa questão, por exemplo, da empresa que quer adotar a inteligência artificial, mas não tem uma direção, por exemplo? Ah, tá todo mundo usando, eu quero usar também. Beleza, mas para que você quer? Qual que é o objetivo? Qual que é o intuito? Qual que é a estrutura que você tem? Vocês recebem esse tipo de demanda, às vezes, dos clientes de vocês, que vocês têm até que orientar e questionar? Como que fica essa questão dessa pressa, né, desse medo de ficar de fora com relação aí à tecnologia e inteligência artificial? Pô, João, não vou dizer que é diariamente, mas semanalmente eu recebo uma ligação de um dos nossos clientes, um empresário, que ali numa conversa externa à empresa, com um colega, com um concorrente, às vezes, se deparou com uma solução de inteligência artificial que pode melhorar o negócio dele e nos ligou: Rogério, me dá uma ajuda aí. Como é que eu posso implementar a segurança, olha, a gente está falando de segurança, a inteligência artificial aqui na minha empresa, né? E hoje nós criamos uma consultoria especializada nisso. Então, a gente consegue entender, primeiro, passar algumas informações básicas para esse empresário, depois fazer uma avaliação dos processos que existem dentro dessa empresa, né? E ver quais são os processos que podem ser automatizados e quais são esses processos que a gente pode usar a inteligência artificial para fazer uma análise de dados, por exemplo. Então, hoje, nós temos uma consultoria focada nisso, focada nessa gestão, na implementação da inteligência artificial dentro das empresas, também, também não, muito para pequenas e médias, né, que é o nosso público-alvo há bastante tempo, então, que é carente também desse tipo de consultoria. Então, a gente tem hoje uma consultoria, pessoas especializadas em entender o empresário, acalmar o empresário, passar os conceitos básicos, mapear os processos, quais são esses processos que estão ali dentro e começar a organizar esses processos, melhorar. A gente brinca, né, que em curto prazo a gente vai estar com mais robôs alocados do que pessoas alocadas, né? É uma tendência de longo prazo aí para terabyte, cara. Legal, legal. E como que você vê que esse conhecimento básico em gestão de TI pode realmente ajudar o empresário, um gestor, a conversar melhor com prestadores de serviço? Qual o tipo de fundamento, né, desse conhecimento básico pode realmente ajudar no diálogo aí com os prestadores de serviços? Legal, João. O que um pequeno empresário tem que saber, né? Eu listei até alguns pontos me preparando para isso. Eu acho que é cibersegurança. Então, entender um pouco do que é a cibersegurança, por quanto risco que ele está correndo. Então, ter ciência do risco. Todo mundo corre risco, mas nem todo mundo conhece o risco que está correndo, né? Então, eu acho que esse é o básico para não ser pego de surpresa ou também não investir errado. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Eu citaria como parte importante de conhecimento básico também, João, ativos, é gestão de ativos, entender o que o cara tem.
Por que que eu te falo isso, cara? A gente já teve exemplos de pessoas, empresários pequenos. O cara está crescendo, começou ali o escritório, tem 10 pessoas trabalhando, ele contrata um colaborador que vai começar na segunda-feira. O que que esse cara faz? Né? Ele vai, entra numa loja, no shopping, compra um computador e entrega para o funcionário dele, para esse novo colaborador usar. Só que a gente percebe que essa compra, ela não foi bem pensada, né? Ela foi uma compra ali pela necessidade, por impulso. E aí, por exemplo, o Windows está errado. Não é um Windows que pode ser usado na empresa, é um Windows para casa. E aí, quando a gente avalia essa máquina depois de um tempo, quando a gente é contratado, a gente percebe que o cara vai ter que ter um custo extra para legalizar o Windows, né? Então, a gestão de ativos, por isso que eu cito a gestão de ativos, entender um pouco do que você tem, o que você precisa ter, o que seu negócio precisa ter para funcionar. Um caso interessante posso dizer, um amigo, ele contratou uma pessoa e essa pessoa falou para ele que precisava de um Mac, que só conseguiria trabalhar no Mac. Esse cara gastou, na época, mais de R$ 25.000 num equipamento, no Mac, porque ele acreditou ali, né, no colaborador. Esse colaborador ficou um mês com ele, saiu, e quando a gente foi ver, as ferramentas que o cara usava, ou precisaria usar, funcionavam também no PC, né? Então ali era um luxo, era alguma coisa que o cara estava acostumado, mas não que aquilo seria essencial para o trabalho. Então, essa parte que eu cito de gestão de ativo, para você ter uma decisão mais assertiva ali. Segurança da informação, gestão de ativo, backup, restore. Então, cara, se você é empresário, olha para o seu backup sempre. Onde estão os seus dados? Se pergunta sempre, o que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer se der algum problema nesse servidor, nesse computador, nesse HD externo, que ainda tem gente que guarda as coisas em HD externo. Eu acho que essa preocupação com o backup, ela tem que ser nativa ali, tem que estar dentro do dia a dia do empresário. Falei segurança, gestão de ativos, backup, que eu acho que é essencial. Ah, cara, compliance, entender um pouco das normas, regras, entender um pouco de LGPD, entender um pouquinho do que você pode fazer ou não. Eu acho que são os pontos aí que eu diria para um amigo, para um empresário, para estudar um pouquinho. Legal, legal. Existem alguns potenciais sinais de alerta que seria interessante, né, o pessoal ficar aí, prestar atenção, seja ali, até nesse caso, por exemplo, estamos contratando uma pessoa e a pessoa está colocando, não, mas eu preciso de um Mac. Bom, será que é isso mesmo? Às vezes um fornecedor de serviços fala ali de certas questões. Tem alguns sinais de alerta que a gente pode passar para o pessoal, que sejam um pouco mais comuns, para que o pessoal possa prestar atenção quando estiver dialogando com profissionais da área de TI, sejam fornecedores ou mesmo membros do time interno? Tem sim, João. Eu acho que sinal de alerta é tudo aquilo que foge do padrão. No caso desse amigo do Mac aí, foi claro que a solicitação era completamente fora do padrão e aí ele se levou pelo impulso e acabou tomando uma decisão errada. Uma coisa importante que foge também é a parte de licenças. Isso é muito importante, João. Hoje em dia não dá mais para usar software pirata, né? E não dá mais, é meio errado falar, né? Porque no passado, lá 28 anos atrás, até se tolerava alguma coisa porque não conseguia comprar, o software ficava exclusivo para fora do Brasil. Hoje não tem como. Você é empresário e alguém chegar para você e falar, olha, não, tem um quebra-galho, tem uma alternativa, não faça. Todas as empresas de software, hoje as coisas estão muito ligadas com a internet. Todas essas grandes fabricantes de software, principalmente, vou citar um exemplo, softwares de arquitetura, de engenharia, eles têm toda uma estrutura por trás para descobrir quem está usando o software pirata, né? E é simples, por causa do advento da internet. Então, todas as máquinas estão ligadas. Então, não use software pirata, não, nem pense. Se alguém chegar... Isso é bem um caso que eu ouço bastante. Não, mas o estagiário trouxe porque ele está aprendendo na faculdade, ele quer estudar.
não use na sua empresa, não vale a pena, não vale a pena. Isso é um ponto que pode muitas vezes até acontecer quando as pessoas usam o próprio equipamento, né? Às vezes até no caso de uma empresa pequena que contrata uma pessoa e fala: "Ah, você tem o seu computador? Poxa, que legal, não vou ter que alocar uma máquina para essa pessoa, melhor ainda". E aí o aluno ali, um jovem, né, exatamente por questões financeiras, usa uma versão pirata e aí abre um arquivo, né, da empresa, no caso aí uma empresa de arquitetura e tal, abre o arquivo, mexe no arquivo, salva, e aí aquele arquivo fica, né, fica com um flag ali de que foi editado no pirata. Isso pode acontecer bastante, né? Isso mesmo, cara. E como você citou, este exemplo acontece bastante, bastante mesmo, né? Então a pessoa abre uma planta só para fazer uma alteração ou outra, e esse arquivo dessa planta fica chancelado como pelo fato de ter sido usado num sistema pirata. E aí a empresa depois sofre uma fiscalização por causa desse uso indevido. Então, como alertas, esse tipo de solicitação, coisa de, não dá para usar, vamos testar, não faça. Hoje em dia, o risco é muito alto, então não faça. E quais consequências você já viu acontecendo com empresas que acabaram deixando a TI totalmente na mão de terceiros, sem terem ali nenhum entendimento sobre a gestão de TI? Tem algum caso que você conseguiria demonstrar, né, como que quais foram as consequências de deixar isso totalmente na mão dos terceiros e não ter nenhum critério ali para avaliar o que estava sendo feito? Tem um ponto para esclarecer nessa pergunta, João, que é assim, ó. Se a gente estiver falando de uma pequena e média empresa, a TI vai estar 100% num terceiro. Então, eu acho que o fato de estar 100% no terceiro não é um problema. Eu acho que o problema é o cara não conhecer de tecnologia, né? Porque, por exemplo, a gente é 100% de tecnologia de alguns clientes, né? Só que a gente passa alguns relatórios, algumas informações para que o gestor dessa empresa tenha ciência do que está acontecendo. Então, eu acho que o ponto não é o fato de estar 100% terceiro, é o fato de eu não conhecer tecnologia, de eu não conhecer um pouco do meu inventário, de eu não conhecer um pouco da minha segurança, de eu não me preocupar com o meu backup, né? Se eu tenho backup, se eu não tenho backup, se já foi feito um teste de restauração. Então, essa questão está muito mais ligada ao não conhecimento do que o fato da terceirização. Né? Se a gente deixar 100% terceiro, e é uma empresa pequena, média, que está escalonando, tem ali seus 80 computadores, o cara vai estar 100% terceiro. Né? Então, ele vai estar lá com toda a parte de software como um serviço, a parte de suporte por um terceiro, infraestrutura até hoje em dia tem infraestrutura como um serviço, então um firewall como um serviço, né, que a gente, da Terabyte, a gente faz esse tipo de serviço. Então, vai rolar, vai ter o 100% terceirizado. O que não pode ter é 100% terceirizado com nenhum conhecimento por parte do gestor. Então, eu acho que esse é o ponto, cara. Exatamente, exatamente. E existem, vamos dizer, potenciais consequências disso? O que que pode acontecer no caso, né, da pessoa, da empresa tá ali contando, né, com um terceiro, tá 100% com um terceiro, mas não ter o entendimento, não compreender o que está sendo feito, não compreender custos relacionados, não ter a capacidade de avaliar e de discutir ali quais decisões vão ser tomadas. Quais consequências podem surgir a partir dessa falta de conhecimento sobre TI? Eu acho que a primeira, vou citar alguns exemplos. Primeiro, o investimento errado, né? Então, que é um cenário interessante. O cara é um pequeno empresário, ele está ali disposto a investir numa solução de backup, por exemplo, só que por falta de conhecimento, ele acaba investindo num backup muito frágil, né? Que não tem ali a segurança necessária. Então, eu falo, poxa, o sujeito gastou o dinheiro que ele tinha, a verba que ele tinha, numa solução errada, né? Isso acontece bastante. Segunda questão é com relação à cibersegurança, né? Então, o sujeito não tem o conhecimento de mínimo necessário de cibersegurança e, por exemplo, começa a colocar os arquivos dele num lugar
público, né? Parece que não, mas acontece. Então, fazer a salvaguarda ali dos documentos da empresa num lugar que não tem segurança. Não dá. Um caso real de um cliente que nós pegamos, ele usava um serviço de armazenamento de arquivos, que era muito básico, sem segurança nenhuma, e todas as pessoas daquela empresa acessavam todos os arquivos. Poxa, a gente sabe, né, que dentro de uma empresa você tem uma hierarquia, tem tipos de arquivos do financeiro, tipos de arquivos do RH, tipos de arquivo do negócio, né? E isso não compete a todos. É ruim para a empresa, para a saúde, para o futuro. Pensando no RH ali, não deve saber o quanto o outro ganha, como é que funciona a remuneração da outra pessoa. Então, se a gente não tiver esse cuidado, não tiver uma estrutura ali para colocar o arquivo decente, né, o arquivo dentro de uma segurança pré-estabelecida, acontece esse tipo de falha, né? E aí, quando a gente pensa isso na pequena e média, a pessoa que fez essa escolha, muitas vezes, é o dono da empresa ali no momento, né? Então, tem que dar um passo atrás, tem que dar uma estudada sobre isso, onde é que eu estou colocando os meus arquivos, se vai funcionar, se não vai funcionar, se tem ali uma segurança mínima, para eu poder guardar esses arquivos. Então, esse é o tipo de falha, que é aquela história que eu falei também do computador errado, cara. O cara vai e compra um computador, pô, a gente que é empresário sabe, não é fácil, né? Você tem ali o orçamento sempre apertado. Eu entro numa loja, compro um computador. Aí, dali a 6 meses, quando contrata terabyte, aí chega o cara e fala, meu, se o Windows aí não tá certo, você vai ter que gastar mais para você adequar o seu Windows. Infelizmente acontece bastante isso. Então, se alguém estiver ouvindo o nosso podcast hoje, é um alerta. Falou, olha, mesmo que não seja cliente nosso, antes de comprar o computador, se for para usar na empresa, tem que ter o Windows Professional. Então, é uma falha que você não pode cometer de novo aí. São alguns de umas dicas aí relacionadas à falta de conhecimento, João. E aí, passando agora para o contexto das empresas que já possuem uma equipe de TI interna e não estão necessariamente 100%, né, com um fornecedor externo cuidando dessa área. Como que esse conhecimento em gestão de TI pode ajudar um gestor dessa empresa, pode ajudar o empresário a conversar ali com essa equipe, a alinhar, né, ali as atividades, o direcionamento estratégico, os investimentos, quais são os benefícios, né, de ter esse conhecimento de gestão de TI, mesmo quando se tem uma equipe interna? Pô, legal, João. Se a gente passa para uma empresa que tem uma equipe de TI interna, a gente já está falando o que a Terabyte considera uma empresa média para grande. Então, o cara tem provavelmente mais de 150 computadores e tem ali uma equipe 150 até 300, vai que seria um número interessante aí. Ele tem uma equipe em geral que cuida do dia a dia. Essa equipe cuida da rede, cuida das impressoras, cuida do suporte, né, do primeiro ou segundo nível, tudo isso o suporte a gente consegue terceirizar também. Mas é o que geralmente acontece. Essa empresa, esse empresário que está nesse nível, ele precisa terceirizar alguma coisa. Aí eu acho que é o contrário, ele precisa do conhecimento específico, né? Falar, ele ouviu a história da inteligência artificial no bate-papo com um amigo e ele quer colocar a inteligência artificial dentro do negócio dele. Ele não vai ter necessidade de contratar um profissional full-time para dentro da estrutura dele para executar esse processo que vai ser pontual, né? Vai ser um processo ali, uma consultoria de 6 meses ou um ano até que seja. Então, nesse ponto, entra a terceirização. Então, o fulano que precisa hoje de um conhecimento específico, ele vai atrás das consultorias, né? Hoje, a Terabyte também faz esse trabalho da consultoria, de entender a necessidade do cliente, mesmo que tenha a TI interna, a gente entra com esse know-how específico, né? E entra ali estudando os processos, entendendo o que a empresa precisa e apontando. E esse apoio, João, ao empresário, né, como a gente tem falado bastante desde o começo,
é um grande diferencial nosso. Então, a gente sabe falar com o empresário, entender a necessidade dele, entender ali o que ele ouviu da conversa, do bate-papo com os amigos de IA, traduzir para a realidade. Falar, olha, hoje, dentro do seu cenário, a gente consegue automatizar alguns processos, consegue colocar inteligência artificial para ajudar a tomar algumas decisões, para te ajudar a fazer algumas análises. Então, a gente vai, com a terceirização, com esse contato direto com o empresário, a gente consegue melhorar, modernizar toda a parte de tecnologia dos clientes, cara. Legal. E nesse ponto, você poderia compartilhar um pouco sobre como que fica, como que a Terabyte interage ali com as empresas no caso desses projetos? Então, uma empresa que tem já uma equipe de TI, mas que chegou até a Terabyte para auxiliar num projeto específico, algo pontual, e aí a Terabyte não vai tomar conta de toda a TI, mas ela vai executar esse projeto, tendo que interagir ali com o time da empresa. Como que se dá esse nível de interação e como que vocês abordam, né, esses projetos nesse sentido? Pô, legal, cara. Eu vou citar o nome, só o nome, não o sobrenome de um cliente amigo. O nome dele é Marcelo. Um exemplo claro desse. Ele me ligou e falou, Rogério, eu quero automatizar alguns processos aqui. Ele leu um livro e estava empolgado e me falou. Aí nós começamos um processo de consultoria. A gente entendeu ali na área, tem várias áreas, é uma construtora. Tem várias áreas dentro da empresa. A gente entendeu qual seria a área inicial que tem mais processos repetitivos. Então, e começamos um projeto de automatização de um determinado relatório. Qual foi o intuito desse projeto? Mostrar para a empresa, né, para os funcionários da empresa, que a nossa consultoria ela não está lá para tirar o emprego de ninguém. Ela está ali para melhorar o seu dia a dia. Então, nós pegamos uma pessoa do departamento comercial, essa pessoa explicou o processo que ela fazia, no caso, né? Todo santo dia ele gerava um relatório. Na verdade, ele não gerava um relatório, ele populava, ele colocava dados dentro de um relatório que era a junção de 3 sistemas. A empresa tem 3 sistemas diferentes, ele entrava nesses sistemas, puxava um relatório. Desses 3 relatórios, ele colocava dentro de uma planilha de Excel que servia para depois ele fazer uma análise. Então, o que nós fizemos, né? Nossa área de desenvolvimento aí fez a geração do relatório. Então, hoje, essa pessoa não precisa mais gerar o relatório, ela ganhou tempo para analisar o relatório, né? E foi um sucesso, assim. A pessoa foi a pessoa que começou o nosso projeto. Obviamente, a gente sente uma certa resistência ali no começo, mas depois que ela vai entendendo que aquilo vai dar a ela um tempo maior para analisar o relatório e não para executar o relatório, ela foi abrindo e mostrando mais as informações. A gente acabou corrigindo a planilha tinha coisas manuais ali que eram feitas, a gente automatizou também o resultado final ali. E segundo o Marcelo, isso criou dentro da empresa, todo mundo hoje quer automatizar algum processo, porque percebeu que aquilo ali era algo que se fazia, que não precisava pensar, que só dava trabalho, e hoje a nossa consultoria consegue entender essa necessidade e executar isso para o colaborador dele, né? Então, isso foi assim, uma experiência muito legal, que deu super certo com essa empresa. Tenho certeza que tem outras empresas na mesma ideia, né, de melhorar, de evitar falhas, de deixar um processo mais rápido, e isso a gente consegue fazer. Legal, legal. E você acredita que as próprias equipes internas também se beneficiam quando o gestor entende mais sobre a gestão de TI? Elas também sentem ali que a relação fica mais fluida, que as operações fluem melhor? Existem benefícios também para a equipe? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Um bom gestor de TI, ele tem que também ser didático, né? Isso eu falo desde o técnico de primeiro nível. Não é porque você sabe termos diferentes que você é melhor que o outro. Então, você tem que saber explicar
todo e qualquer problema de tecnologia para um leigo. Então, o cara tem que entender aquilo que você está falando. Mas é muito mais fácil você falar com alguém que entende um pouco mais do que com uma pessoa completamente leiga. Então, quanto mais o empresário sabe, mais fácil é conversar com ele, né? E você consegue tirar dessa conversa mais proveito. Então, no caso de investimento em cibersegurança, por exemplo, é muito mais fácil você justificar o investimento em cibersegurança para uma pessoa que tem noção dos riscos que ela corre, do que uma pessoa que não tem noção dos riscos. Que aí você passa a primeiro ter que explicar quais são os riscos que ela está correndo, para depois explicar qual é a solução de cibersegurança que você está ofertando. Então, sem dúvida nenhuma, é mais agradável, fácil, mais rápido você conversar com alguém que tem um conhecimento básico, e isso ajuda o dinamismo do dia a dia. Legal. E agora, falando em questões financeiras, né? Qual que é o retorno prático que as empresas têm quando os empresários, os gestores entendem o mínimo sobre gestão de TI? O que que elas ganham com isso, falando ali realmente em termos de resultado financeiro no fim do dia? Legal, João. Economia de recursos. Então, quando a gente fala, a gente fez um podcast com o pessoal do Pentest, lembra que isso me marcou bastante. A primeira pergunta para o Guilherme, ele falou de economia. Na verdade, a gente não fala em investimento em cibersegurança, fala, estou gastando dinheiro. Não, eu estou colocando hoje uma prevenção, porque quando acontecer a falha, isso é um ponto muito importante. Você, empresário, saiba que um dia você vai ter um problema, um dia você vai ter um vírus, um dia você vai ter uma invasão, um dia o computador vai parar de funcionar, o seu servidor não vai funcionar, o link de internet não vai funcionar. Então, tudo isso que você investe em prevenção, quando acontece a falha, ela é muito menor, ela é muito mais rápida, a gente consegue resolver ou deixar o seu ambiente funcionando em muito menos tempo. Então, esse investimento que você faz hoje em prevenção, ele representa, ele pode vir a representar até 3 vezes mais se você não o fizesse. Então, se eu não tenho hoje, se eu não investir R$ 1.000 numa segurança de backup, pode ter certeza que lá na frente você vai ter que investir R$ 15.000 numa solução de recuperação de dados, né? Então, hoje, esse investimento, essa questão financeira, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é sempre algo que eu estou investindo, né? É difícil da gente mensurar, e isso sempre foi, desde o começo, não é hoje que a gente está mais próximo dos empresários, falou, olha, se eu comprar um servidor novo, quantos reais a mais eu vou faturar no mês? Né? Essa relação direta, essa proporção direta entre o investimento e o retorno na operação, depende do tipo do negócio do cliente, obviamente, ela sempre foi muito difícil. Hoje em dia, o que a gente consegue mostrar é essa prevenção contra um custo na falha, né? O quanto eu vou ter de custo quando acontecer essa falha. E, mais uma vez, eu gosto de falar isso sempre, os sistemas vão falhar, né? Não existe sistema 100%, você não pode ter essa ilusão. Falar, meu computador vai durar a vida inteira. Não, não vai durar a vida inteira, ele não foi projetado para isso. Em um dado momento ele vai falhar, né? E aí, o importante é, tá bom, e quando falhar, onde estão meus arquivos? Qual é o meu plano B? O que eu vou fazer daqui para frente? Estou citando o computador como um exemplo, mas toda a estrutura da empresa, ela está sujeita a falha. Por isso que a gente tem redundância, por isso que a gente tem backup, por isso que a gente tem mecanismos de prevenção. E além desse retorno financeiro mais direto, você também vê que existe um retorno em produtividade, em eficiência operacional, até mesmo em questões das relações. Existem outros benefícios quando o empresário ou gestor tem esse entendimento sobre gestão de TI? Sem dúvida, João. Eu vou citar um exemplo, cara. A gente está com uma consultoria recente até com uma empresa de advocacia que trabalha forte em tributos. E agora, nesse sprint de começo do ano, o nível de trabalho dos caras aumenta bastante por causa do imposto de renda, por causa de um monte de coisa. E é um cliente novo para a nossa base. O cliente me ligou, aí no caso o empresário, o dono do escritório me ligou e falou, Rogério, eu acho que eu vou ter que trocar todos os computadores aqui da empresa, porque a gente vai iniciar esse processo agora, e os computadores não estão
adequados, né? Não estão entregando o que precisa para o colaborador trabalhar. E aí nós notamos, João, que os computadores dele tinham pouca memória RAM, né? Então, a memória RAM é aquela que você usa no dia a dia, né? Para te dar dinamismo no trabalho. O que a gente percebeu ali? Com um investimento baixo, a gente conseguiu comprar 10 pentes de memória, colocar esses 10 pentes de memória em 10 computadores, fizemos um rollout desses 10 computadores para outros 10 computadores. Então, com um investimento baixo, 20 computadores do cara dobraram a capacidade de memória e todos os colaboradores desses 20 equipamentos perceberam um ganho significativo de desempenho, né? Então, foi um tipo de ação que, conhecendo o inventário, conhecendo o que um pouquinho do que é memória RAM, a gente conseguiu mostrar para esse cliente e ele ficou extremamente satisfeito. Então, ele estava com a pretensão ali de comprar 10 computadores novos, ele gastou um décimo disso comprando memória e deixou 20 computadores melhores, né? Bons para aquele desempenho. Então, eu acho que é o tipo de ação que a gente, aí no caso, foi motivada pela consultoria, pelo conhecimento, mas é o tipo da coisa que a gente consegue, falando em financeiro, né, ganhar, fazer com que os equipamentos tenham um desempenho melhor sem gastar tanto, né? Eu acho que esse é um ponto. Agora, esse é um ótimo exemplo, né, de como esse conhecimento básico pode realmente ajudar as empresas a tomarem melhores decisões de TI. Uma coisa relativamente básica, como entender ali os componentes de um computador, no caso aí da memória RAM, preveniu um gasto muito maior, né, um investimento muito maior. Então, exatamente entrando nesse conhecimento mínimo em gestão de TI, quando a gente fala disso, quais seriam os tópicos, os temas, os conhecimentos específicos que os empresários e gestores precisam entender? Como que a gente pode exemplificar isso de uma forma bem prática para o pessoal que está nos acompanhando? João, tipo, eu diria cibersegurança, a primeira coisa que é essencial para você entender. Segundo tópico seria backup, que eu acho que essa palavra ela tem que estar no dia a dia de todos os empresários. Ele tem que entender um pouquinho do backup, tem que entender onde estão os dados, como é que eles vão ser armazenados e, na eventual falha, como é que eu restauro esses dados. Eu acho que esses dois pontos são essenciais. E por último, por uma questão de leis, compliance. Então, eu diria quais são as leis ali que regem o seu negócio relacionados à tecnologia, né? LGPD, por exemplo, é algo que pega bastante pequeno empresário que, infelizmente, acaba não conhecendo da lei e toma medidas que colocam ele em risco sem ele saber. Então, eu acho que o ponto é esse, tem que entender um pouco para saber quais riscos você está correndo, se você está disposto ou não de correr esses riscos. Como conceito, João, eu diria esses três, cara. Cibersegurança, backup e leis LGPD, no caso nosso, né? LGPD. Legal, legal. Agora, você acredita que esse tipo de conhecimento com relação à TI pode mudar um pouco de acordo com o setor de atuação da empresa, dependendo de onde a empresa atua? Existem questões específicas que podem ser mais relevantes para ela, que talvez não seriam para outras? Tem esse tipo de dinamismo nesse conhecimento? Tem sim, João, bastante, né, cara? Se a gente estiver falando com uma empresa ali do setor financeiro, tem uma série de normas que eles têm que regem esse tipo de negócio, então tem que tomar mais cuidado com esse tipo de coisa. Se a gente estiver falando com o empresário, o arquiteto, por exemplo, ele vai entender um pouco mais sobre a questão da pirataria que eu citei, né, do tipo de software que ele usa, quanto com os softwares, tem softwares alternativos àquele tipo de software, mas não vai entender tanto da parte de legislação ali de dados. Então, esses conceitos, eles vão mudando dependendo do negócio. A vantagem da Terra é que a gente trabalha com multimercado, então há 28 anos a gente atende empresas de todos os ramos de atividade.
Então, a gente tem condição de fazer esse diálogo com todos os empresários, né? Entender ali a realidade dele, pequeno, médio ou grande, qual é o tipo de negócio dele, qual é o que ele está disposto a gastar, investir ou conhecer, no caso, né? Que é o nosso tema hoje, e atender esse empresário. Legal, legal. E você acredita que a gente pode dizer então que o mais importante nisso é a questão da mentalidade, né? De ter uma mentalidade com relação a buscar ter esse conhecimento básico e buscar ter um entendimento ali que talvez seja específico para o seu setor de atuação, né? E aí, como que exatamente esse nível de entendimento pode realmente ajudar os empresários, os gestores a tomarem as melhores decisões no seu negócio. No momento ali de decidir qual caminho seguir, como que realmente eles podem sentir o benefício de ter esse conhecimento sobre a gestão de TI? Hoje eu acho que é meio natural, cara. O sujeito ele vai se sentir mais seguro para conversar com alguém sobre backup, por exemplo, né? Eu acho que eu já falei essa palavra umas 15 vezes, mas é importante, eu acho que tá aí no tema mesmo. Então, o cara vai se sentir mais seguro de conversar, de fazer perguntas certas. Eu acho que isso é um ponto muito interessante do pequeno empresário, né? O cara tem que saber perguntar, tem que saber ali, na hora que está conversando com ou o sujeito de tecnologia, o consultor ou o funcionário dele, saber fazer a pergunta certa, né? Perguntar ali pro cara aí não ter nenhum questionamento, nenhum problema, se não tiver 100% do domínio, perguntar de novo, pedir um exemplo. Como eu falei, o profissional de tecnologia tem que ter uma didática, então ele tem que saber te dar um exemplo, te explicar alguma coisa. Ou a pessoa que tem um conhecimento básico ali, viu uma matéria sobre cibersegurança, estudou, ouviu o nosso podcast, vai chegar pro profissional que trabalha para ele e vai fazer uma pergunta: "Ô, como é que está o nosso backup?" Isso eu espero. Legal, legal. E uma coisa que a gente já conversou bastante, né, aqui no TeraCast, inclusive você mencionou um pouco disso no começo dessa nossa conversa de hoje, que é a questão da compreensão aí do papel estratégico da TI e da proximidade, né, entre a parte de decisões estratégicas da empresa com a parte mais operacional ali de TI. Aí, no âmbito das empresas brasileiras, como que você acha que está evoluindo essa questão? Essa compreensão aí do papel estratégico da TI para o negócio. Isso continua ainda sendo relativamente negligenciado pelos gestores, pelos empresários, ou isso está evoluindo? Como que você vê esse contexto no âmbito do mercado brasileiro hoje? João, o que eu vejo, né, o que eu citei no começo é uma evolução. Então, de pandemia para cá, a gente tem sim um olhar mais cuidadoso. Eu falo mercado nacional porque a gente atua 100% no mercado nacional, então eu não sei, não tenho muito know-how para falar como isso se comporta ou se comportava fora do Brasil, mas falando da minha realidade de empresário nacional, pequeno e médio, hoje a gente vê um cuidado muito maior com tecnologia. Hoje a gente vê um cuidado muito maior em viabilizar um home office, por exemplo, que antes da pandemia isso era muito raro e restrito a empresas gigantes. Hoje a gente já percebe a necessidade e como o empresário se preocupa em fazer com que o colaborador consiga trabalhar de casa, tendo segurança, tendo gestão, né? A gente teve um episódio legal que a gente falou sobre intranet aqui também, que é um dos produtos que a gente faz. E eu acho que tem tudo a ver com esse contexto de quanto o empresário tem se preocupado, quanto o empresário tem investido em tecnologia. Obviamente, as notícias que também assustam mais, as pessoas começam a olhar um pouco mais. Todo mundo você vê a notícia de um vírus, um ransomware que derrubou uma empresa gigante, você humildemente olha e fala: poxa, será que eu também corro esse risco, né? O que eu posso fazer para evitar, diminuir, mitigar esse risco? Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente está num momento bom do fornecedor de tecnologia.
E como que a Terabyte apoia os clientes nas decisões de gestão de TI? Seja aí para os clientes que vocês cuidam 100% da TI, seja para os clientes que vocês executam alguns projetos pontuais ou trabalham em conjunto com uma equipe interna. De que forma que vocês ajudam os clientes nas decisões relacionadas à TI para direcionar eles no melhor caminho para a empresa? Legal, João. A primeira coisa que a gente faz é tomar pé e entender o que cada empresa tem de hardware, né? Que é a parte de gestão. Então, assim que uma empresa assina um contrato com a Terabyte, a primeira ação nossa é mapear todo o ambiente. Então, a gente vai instalar um programa em todos os computadores desse cliente. Esse programa automaticamente nos traz todo o inventário de hardware e software. Então, isso é rápido até, impressiona a grande maioria, porque 2 dias depois a gente está mostrando um relatório de inventário. A gente faz o mapeamento do restante do ambiente, né? Aquilo que não é computador, firewall, impressoras, antenas, Wi-Fi e tal. A gente mostra, a gente toma pé do ambiente. Eu acho que isso é super importante. E como a gente apoia o empresário, a gente faz desse relatório algo fácil de ser entendido, né? Então, tem uma equipe interna que faz o relatório e faz a apresentação do relatório. E aí voltamos à didática, de explicar, mostrar para o cara o que ele tem, apoia. Esse é o primeiro apoio que eu posso te mostrar, assim, que é significativo. O segundo é quando esse empresário ele vai tomar uma decisão, precisa fazer uma reunião estratégica, por exemplo, o cara vai trocar o software ERP da empresa, né? Ele consulta a Terabyte, fala, a gente pode ajudar ele a fazer as perguntas relacionadas ao tipo de infraestrutura, ao backup daquele sistema. Então, a gente consegue fazer essa consultoria apoiando a decisão com o olhar mais técnico, né? Não tanto do negócio. Então, nossa consultoria se expande para esse nível de decisão. E falando em expansão, o maior nível que a gente faz é essa consultoria direto com o empresário para falar abertamente sobre as novas tecnologias. A gente mostra o que tem de novo no mercado, a gente explica, a gente faz orçamentos para que ele entenda quanto de valor ele precisa investir para tornar o ambiente dele mais moderno, mais seguro, mesmo que não faça agora ou que faça devagar, né? Que acontece muito. A gente faz um orçamento, um apanhado enorme e o cara fala, olha, não tenho grana para fazer isso de uma vez. Dá para fazer dividido? Vamos começar por alguma área e vamos evoluindo. Então, isso é algo que a gente entrega com a nossa consultoria também. A gente apoia desde o hardware básico até decisões intermediárias, até o nível decisório ali do empresário mesmo, do investidor. Foi o fim. Agora, como que os empresários e gestores podem adquirir esse conhecimento básico em gestão de TI? Não é como se tivesse um curso básico, um curso rápido de curta duração que você pudesse fazer para adquirir um conhecimento básico em gestão de TI para empresários e gestores. Então, existem canais, páginas, fontes de informação que sejam confiáveis, que eles possam acessar? Como que eles podem vir a adquirir esse conhecimento? Bom, João, primeiro eu vou puxar a sardinha para nós, né? Tem o nosso Teracast, a gente tem aí pelo menos 2 episódios por mês falando de tecnologia, falando de cibersegurança. Então, primeira fonte seria o nosso canal, né? Mas não sendo injusto, aí temos o Tecmundo, é um canal bastante interessante. Canaltech é um canal bastante interessante. Temos também feiras, né? Inclusive a Terabyte vai participar do Cyber Security Summit, que vai ocorrer, deixa eu ver na minha colinha, 27 e 28 de outubro no Grand Hyatt São Paulo. Então, feiras de tecnologia são interessantes, é ali que o empresário vai ter contato com vários fornecedores. Acho que feira é um ponto bem legal para dinâmico, fácil ali, para ter contato com essas soluções, ter contato com outros fornecedores. E tudo começa com interesse, né?
que nada, nenhuma fonte de informação serve se você não tiver o interesse e a disposição para ir lá e adquirir aquele conhecimento. Bom, Rogério, para a gente finalizar aqui nosso papo, qual que seria a mensagem final que nós podemos deixar para quem acompanhou esse episódio? Como que nós podemos resumir aí o que a gente disse e deixar a mensagem mais importante dessa conversa inteira? Cara, eu acho que o conhecimento mínimo ele não é mais opcional, né? Hoje em dia ele é necessário para qualquer empresário. Então, uma frase seria essa: a segunda é backup. Piadas à parte, olhe para o seu backup. Então, eu acho que é o começo de tudo ali, é onde que o empresário precisa ter mais foco. É, cuidado com cibersegurança, cuidados pessoais até ligados à cibersegurança, né? A gente conhece hoje muitos golpes, muitas coisas que acontecem com o seu próprio celular. Então, são esses os pontos que a gente levantou aí durante esse episódio, falou bastante. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo vai tomar mais cuidado, vai olhar o investimento em cibersegurança com um olhar mais cuidadoso, de economia de longo prazo e não como investimento de curto prazo. Eu acho que são esses os pontos aí para deixar uma mensagem para o pessoal, João. Rogério, muito obrigado pelo papo de hoje, por nos dar todas essas explicações aí sobre a importância de ter um entendimento básico sobre TI e como isso impacta a gestão e as decisões de uma empresa. Foi muito legal realmente ter essa conversa com você hoje. Legal, João. Obrigado a você mais uma vez, a oportunidade. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí. Dá uma passada no TeraCast, dá uma olhada nos outros episódios e se precisar de ajuda, entre em contato com a gente aí. Isso aí. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Lembrando, se você quer tomar as decisões corretas para sua empresa, garantir que a sua TI esteja realmente alinhada ao seu negócio, você sabe que você pode contar com a Terabyte. Na descrição do episódio tem um link para você falar diretamente com o nosso time pelo WhatsApp e agendar um horário para conversar com os nossos consultores, qualquer que seja a sua demanda de TI do momento, seja para cuidar da sua TI, seja para realizar algum projeto específico, nós podemos garantir a solução certa para o seu negócio dentro do que cabe no seu bolso. Chama a gente e vamos bater um papo, nós com certeza vamos poder ajudar a sua empresa. Para quem está nos assistindo no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e dar o seu like nesse vídeo. Para quem está ouvindo no Spotify, você pode seguir o TeraCast e curtir esse episódio. E também você pode compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar desse assunto que nós conversamos aqui hoje. A Terabyte também está no LinkedIn e no Instagram, os links estão na descrição do episódio. E além disso, você pode acessar o nosso site, terabyte.com.br, e lá você vai encontrar detalhes de todas as nossas soluções, além do nosso blog, que contém vários artigos que entram em profundidade em diversos assuntos relacionados à gestão de TI. Fica aí uma ótima fonte de informação para você começar a adquirir esses conhecimentos básicos em TI. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio e até o próximo TeraCast.